Com que time eu vou? Depois da vinheta, você vai descobrir a melhor formação do Fluminense para enfrentar o Lanús nesta terça-feira, claro, na minha opinião. Aqui no canal do Leandro Dias eu falo sobre futebol com foco em Fluminense, que joga nesta terça-feira pela Sula, valendo vaga para as semifinais para enfrentar Aliança Lima do Peru ou Universidade de Chile. E nesse vídeo aqui eu vou colocar a minha ideia de time para enfrentar a equipe argentina do Lanús, que nos venceu por 1-0 no estádio La Fortaleza. Não sem antes pedir para você deixar aquele like matador, senta o dedo no like aí, não vai te custar nada e vai me ajudar pra caramba. E se não for um inscrito, seja a partir de agora. Vamos lá, galera, vamos falar sobre esse time que vai enfrentar o Lanús. Olha, em relação à equipe do Renato, eu não tenho muitas dúvidas. Vai ser provavelmente isso aqui, ó. Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules, acho que joga o Acosta e não o Nonato, já que o argentino foi poupado do jogo do Vitória. E aí teremos o meio de armação. Trio de ataque, Canóbio pela direita, Serna pela esquerda e Everaldo. Esse é o time que o Fluminense vai duelar com o Lanús no Maracanã. Agora vamos falar sobre o meu time ideal. Deixando claro, não acho, não creio, não tenho qualquer expectativa de que essa formação vai a campo na terça-feira. É apenas o que eu faria. Vamos nessa? Exatamente como vocês estão vendo, o Fluminense num 4-4-2. Essa é a minha formação já há muito tempo. Eu não tenho nenhum problema com tática, eu acho que todas elas podem funcionar se bem empregadas, de acordo com o material humano, com a proposta de jogo, com o adversário que você vai enfrentar. Um 3-5-2 pode ser extremamente ofensivo, um 4-3-3 defensivo e assim por diante. Eu só acho que esse time no 4-4-2, na minha opinião, seria equilibrado para vencer o Lanús terça-feira, o que não quer dizer que outras formações não sejam. Então vamos lá, vou explicar esse time e de que maneira o Fluminense receberia o Lanús. Fábio não tem discussão, e aí tem uma dúvida na lateral direita, porque o Samuel Xavier, ele treinou na última semana, a tendência é que jogue. Caso não reúna condições físicas, óbvio, eu optaria pelo Júlio Fidelis e não o Guga. O Fidelis já deveria ser a opção imediata ao Samuel. É um lateral jovem, promissor e principalmente corajoso, ofensivo. O Fluminense vai ter um jogador de ataque pelo lado direito, ao contrário do Guga, que é extremamente burocrático. Vocês percebam que eu tirei o Freitas, acho um zagueiro limitado. Entendo que o Inácio tem mais capacidade técnica do que o Frei. E aí tem aquela dúvida, né? Quem jogaria pelo lado esquerdo? Eu colocaria o Inácio ali pela esquerda, mas não teria problema se o Thiago Silva fosse para lá também. Na lateral esquerda, gente, é difícil, né? O René, nesse momento, ele vive uma fase menos pior do que a do Fuentes, jogador que faz um 2025 muito ruim, ou ele é esse jogador e acabou nos iludindo naquele finalzinho de 2024. Então vamos de René por falta de opção. Aí vem a grande novidade no meio-campo. Martinelli e Hércules é a dupla de volante. Eles podem revezar ali. Ali, ora o Hércules como primeiro, ora o Martinelli. Eles podem revezar nesse apoio ao ataque. E aqui a grande novidade para mim, nesse meu time ideal para esse confronto, eu iria de Lescano. Ah, mas ele não joga, ele não tem ritmo de jogo. Ritmo de jogo se adquire jogando. E, gente, o Fluminense vai ter a bola. O Lanús certamente vai vir para o Maracanã para se defender, vai dar pancada, vai catimbar o jogo. Dificilmente acredito que vai nos incomodar muito em contra-ataque, talvez em ligação direta, explorando as costas dos laterais. Eu acho que o Fluminense precisa ter criatividade. Não vai adiantar a gente só largar o campo, colocar, por exemplo, aqui o Canóbio, que tem jogado pela direita, o Serra pela esquerda, colocar um centroavante aqui, se eles tiverem linhas muito bem conectadas, se eles fecharem o time. Com dois jogadores criativos, você ganha o passe. Primeiro porque, perceba que eu coloquei Lúcio Acosta e Lescano. Então a gente teria dois meio-campistas com os pés trocados para poder intencionar essa jogada por dentro, para tentar finalizações e passes.
Canobi e Serna, jogando mais à frente, vão ter liberdade para poder flutuar. Eu não vejo necessidade de o Fluminense jogar com o centroavante. Primeiro porque os nossos são muito fracos. O Cano, por uma questão física, não consegue mais ser útil. E o Everaldo, pela parte técnica. Um cara que se atrapalha com a bola. Então, por que tem que ter um centroavante? Na minha visão, não. Você coloca dois caras rápidos, de força física, de disputa, que vão atacar espaço, que vão oferecer opções de passe para os dois meio-campistas. E esse movimento que naturalmente eles vão fazer, de muitas vezes cair pelos lados, perceba que eu coloquei o Serna pelo lado direito, para a gente ter essa profundidade aqui, para o Serna levar para o fundo, para que o Lescano entre na área, para que o Canobi, o Lúcio Costa é baixinho, vai ficar mais aqui no rebote, para que a gente tenha variação de jogadas, não ficar preso nesse 4-3-3 aqui, com o meia, o centroavante, e ficar o time entrincheirado se, por exemplo, o Lanús colocar uma linha de 5. Com essa formação, eu imagino que o Fluminense vai ter criatividade com os dois meio-campistas, vai ter dinamismo e movimentação com os dois atacantes aqui, o Canobi e o Serna. Eles podem confundir essa marcação, abrir o jogo para poder o Lescano chegar e finalizar, para o Lúcio Acosta também ter essa finalização. Lembrando, como eu falei, Lescano canhoto pela direita, Lúcio Acosta destro pela esquerda, vão associar essa jogada por dentro para poder finalizar com o pé bom. Então eu vejo que é uma formação equilibrada que vai tornar, ou teoricamente tornaria, o Fluminense menos previsível para esse confronto. Porque o que vai acontecer, galera? O Fluminense vai ter 65%, 70% de posse de bola, vai ficar tocando a bola para o Serna pela esquerda, que é onde o Renato tem utilizado ele. Ele leva quase chegando ao fundo, aí toca por dentro, isso quando ele não tentar a jogada para cruzar com a perna esquerda, que não é boa. O René ele não apoia, o Samuel Xavier, se jogar, vai apoiar, mas se não jogar, certamente o Renato não vai escolher o Fidel, vai botar o Guga. Então o time vai ficar entrincheirado nesse 4-3-3. E o Everaldo ali brigando pela bola e com a bola. Então acho muito possível que o Lanús consiga anular as nossas forças no 4-3-3 com 2 pontas, o meia de criação, mesmo você tendo esse jogador mais cerebral, e o Everaldo ali irritando a gente por dentro. Então, voltando aqui para esse campinho, claro, o Fluminense, se jogar o Samuel, ele vai fazer esse movimento aqui, o Hércules pode cobrir ele aqui, o René fica um pouco mais preso, mais ou menos chegando aqui até o meio de campo. Você prende um pouco mais os dois volantes, deixa o Lúcio Acosta e o Lescano, claro que eles vão precisar ter obrigações defensivas, pelo menos um deles, né? Talvez o Lescano, que é mais jovem, tem até mais mobilidade do que o Lúcio Acosta quando o Fluminense não tiver com a bola, mas você também tem Canobi e Serna aqui que podem fazer esse movimento quando o Fluminense estiver sem a bola. E aí, para defender, você faz mais ou menos isso aqui. Uma primeira linha de 5 e uma outra linha de 4, quando o Fluminense não tiver a bola. A equipe do Lanús, gente, tem dificuldade para criar. Eles vão ficar chutando bola para a área, o que é um problema, a gente sabe disso. Mas sem bola, a gente deixaria o Lúcio livre, porque é o mais baixinho, é o que se movimenta menos, baixa o Lescano e o Fluminense faz essa marcação com uma linha de 5 inicial e uma linha de 4. Mas a preocupação não é a marcação. Tem que ter todos os cuidados, mas é ter a bola, criar. O Lanús vai vir para empatar. Podem ter certeza disso. Então a gente precisa criar. Então vamos lá com o Lúcio Acosta, com o Lescano, prende um pouquinho mais o Martinelli e o Hércules, dependendo, um dos dois pode apoiar. Se a equipe do Lanús baixar demais as linhas, você tem esse movimento surpresa de um dos dois. Acho que é uma equipe equilibrada para esse jogo. E você, concorda com o meu time? Não concorda? Bota aqui nos comentários o que você achou dessa minha escalação, que, repito, Renato não fará isso, não colocará o Lescano, eu tenho ciência, é apenas o que eu faria. E o que você, tricolor, faria para a gente conseguir essa classificação no Maracanã? Bota aí, vamos debater. Antes de sair, like no vídeo e a inscrição no canal, valeu? Um forte abraço, até a próxima, saudações tricolores.